Boa noite. A causa é uma emergência. Eu apresento diante de Ti, meu Pai, todos os pedidos de emergência que estão sendo colocados aqui nos comentários. Pedido pela família, pela saúde, pelas finanças, pelo ministério, pelos projetos pessoais, pelos sonhos, pelos desafios da vida. Eu oro agora, Pai, para que o Senhor entre com intervenção, com milagres. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que o Senhor está preparando grandes coisas para aqueles que te buscam, Senhor, para aqueles que estão em oração, para aqueles que estão clamando, para aqueles que estão se dirigindo a Ti. E como está escrito a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É o Senhor que é o nosso socorro, é o Senhor que é aquele que nos socorre, que vem em nosso auxílio. Por isso, Pai, eu te peço, visita cada lar agora, que cada lar seja visitado pela glória de Deus, que a presença de Jesus Cristo encha os quartos desta casa, encha este ambiente aonde essa pessoa está neste momento, que haja uma visitação de Deus sobrenatural. Meu Deus, toda pessoa que está carregando um peso, que está ansiosa, que está preocupada, que está nervosa, que agora ela receba um alívio do céu, que ela receba um bálsamo divino sobre a vida dela. Traga vida, Pai, traga esperança, traga alegria, traga energia para aquela pessoa que tem se desgastado, Pai. Eu oro para que a mão do Senhor venha sobre ela em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Deus abençoe tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você nesse momento. E Deus me deu uma palavra. Uma palavra para aquela pessoa que está enfrentando pessoas, que está enfrentando adversários. Você pode pensar assim: isso é injusto, profeta. Eu estou numa batalha injusta. Alguém se levantou contra mim, da minha casa. Alguém se levantou contra mim do meu trabalho. Alguém se levantou contra mim da igreja. É difícil lidar com as pessoas. E é mais difícil ainda lidar com encrenqueiros, lidar com invejosos, lidar com pessoas traiçoeiras. Eu aprendi uma coisa sobre Jesus e Judas. Judas, ele foi colocado no caminho de Jesus. Judas, ele foi e se permitiu ser usado pelo maligno. Ainda que Jesus fosse o melhor líder, o melhor chefe, o melhor dos melhores em tudo, Judas não queria mudar. Judas não aceitou a mudança. Talvez aí seja um dos casos que a Bíblia fala do verdadeiro livre-arbítrio. Todo homem pode decidir entre o que é certo e o que é errado. E Judas escolheu o que era errado. E quando ele escolheu o que era errado, ele abriu a porta para que o mal agisse na vida dele e atacasse Jesus. Judas abriu a porta para que o espírito traiçoeiro viesse sobre ele. E aí eu compreendo, sabe, isso me abriu muito a visão, que há pessoas que nunca vão concordar com você. Você pode, sabe, você pode tentar o máximo com elas. Você pode ser bom para elas, você pode ser agradável para elas, você pode ser íntegro com elas, você pode ser verdadeiro com elas, você pode ser generoso, você pode ter ajudado essa pessoa, mais do que era necessário, mais do que ela merecia. Mas essa pessoa, o fato do coração dela não ter, sabe, aceitado você, essa pessoa não aceita nada de você. Eu aprendi que Jesus não poderia ter alcançado o seu destino se todos gostassem dele. E nenhum de nós, nem eu, nem você, vamos alcançar o nosso destino se todos gostarem da gente.
Então eu posso tentar ser uma ótima pessoa. Eu posso tentar ser uma pessoa leal com todos, verdadeiro com todos, correto com todos, abençoador com todos. E mesmo assim, vai ter gente que vai ficar contra mim. Mesmo assim, para algumas pessoas, nós vamos continuar sendo ruins. Para algumas pessoas, você não vai ter o valor que você tem. E ainda que você tente, algumas pessoas, elas já decidiram não acreditar em você. Elas já decidiram não mudar em relação a você. Jesus não poderia viver todo o destino que Deus havia reservado para ele se não houvesse contradições. Se não houvesse pessoas que, como Judas, se deixaram ser usados pelo mal. Jesus não agradou a todos. Por que nós insistimos em querer agradar a todos? Por que isso se torna um vício na vida da gente? Querer, agradar todo mundo, apaziguar tudo, ter todo mundo como amigo, você ser agradável com todos. Tem coisas que você não vai conseguir. Você pode tentar, você pode dar o seu melhor, você pode ser uma pessoa, que é uma pessoa que não complica com ninguém, é uma pessoa que faz o bem para todo mundo, e mesmo assim você vai ter pessoas que não vão gostar de você, que vão lhe invejar, que vão lhe criticar, que vão lhe atacar, e se tiverem a oportunidade, vão lhe trair. Isso aconteceu com Jesus. Jesus estava na mesa com seus discípulos, e ele disse para Judas: Judas, o que tu tens que fazer, faze-o depressa. O Jesus já sabia o que estava no coração de Judas, e é isso que nós precisamos entender. Tem pessoas que você vai ter que manter por perto, mesmo conhecendo o coração delas, porque elas fazem parte do seu propósito e fazem parte do seu destino. Então nem todo mundo que está na nossa mesa vai ser nosso amigo. Nem todo mundo que faz parte do nosso ciclo de relacionamento vai ser uma pessoa que vai ter aliança com a gente. Vai ter pessoas que vão estar com você apenas por um período. Vai ter pessoas que vão estar com você apenas porque querem uma vantagem. E quando elas verem que não tem mais vantagem, elas vão lhe abandonar. E nós temos que entender que isso faz parte do seu destino. Isso faz parte do propósito que Deus tem para a sua vida. Toda pessoa que viveu o extraordinário teve pessoas no seu caminho que não gostavam dela. Judas era parte do plano de Deus para atrair Jesus. Podemos dizer que havia certas pessoas que não deveriam gostar dele. E eu acho que isso faz parte da nossa vida. Eu acredito exatamente assim, que há pessoas que estão determinadas a não gostar da gente. Tem pessoas que você pode fazer o que você quiser para elas, elas nunca ficarão do seu lado. E às vezes não é porque você é culpado de alguma coisa, é porque Deus permite que isso aconteça. Porque Deus tem um plano perfeito e Deus vê o que nós não vemos e ouvimos o que nós não ouvimos. Eu tenho dito uma coisa e tenho crido nisso, que nós precisamos confiar mais nos planos de Deus. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: confiar nos planos de Deus. Nós precisamos confiar mais nos planos de Deus, porque às vezes parece que Deus perdeu o controle, só parece, porque Deus não perde o controle de nada. Deus não perde o controle de nada. É que nós pensamos que tudo tem que ser uma linha reta. Nós pensamos que tudo relativo ao plano, ao destino, ao futuro tem que ser uma linha reta. E na verdade, durante o nosso trajeto de destino aqui nessa terra, há desvios, há mudanças de rota, há mudanças de curso, e nós precisamos estar abertos a mudanças. Eu falei sobre isso ontem na Santa Ceia da igreja. Eu falei que toda pessoa que quer viver o que Deus tem para ela, ela tem que estar aberta a mudanças de curso, a mudanças do destino dela. Não gaste seu tempo e energia tentando conquistar pessoas que nunca serão para você. Às vezes a gente está cansado, a gente deixa de dar atenção para os filhos da gente, deixa de dar atenção para o propósito da gente, para estar se preocupando com aquele que não gosta da gente, com aquele que critica,
com aquele que faz de tudo, sabe, para lhe prejudicar. Você sabe que na vida sempre a gente vai ter crítico, né? Eu digo que a partir do momento que existe notoriedade, a partir do momento que existe crescimento, a partir do momento que existe prosperidade, também existem os críticos, eles vão aumentando. Eles vão aumentando, sabe por quê? Porque tem críticos que é para o nível 1, tem críticos que é para o nível 2, tem críticos que é para o nível 3. É isso que eu entendo. As pessoas que te criticam, as pessoas que invejam a tua prosperidade, eu fico imaginando, sabe? Tem comentários que as pessoas fazem, tem vídeos que as pessoas fazem que é pura inveja. E a gente vê as pessoas aplaudindo, é isso mesmo. Não, é inveja por trás ali. Tem inveja por trás. Tem algo por trás ali que as pessoas não veem. As pessoas não estão enxergando. Mas por trás, sabe? É o mesmo espírito que se levantou contra Jesus. É o mesmo espírito. Então, não é tudo que aparentemente é belo, aparentemente está certo que está certo. Por trás de muita coisa tem o espírito de inveja. Por trás de muita coisa, sabe, tem muita crítica que não é construtiva. Tem muita crítica que ela está nas bases da inveja, da perseguição, do espírito traiçoeiro, do espírito de deslealdade. Eu vou dizer uma coisa para você, e que Deus guarde cada um disso. Mas quem apoia a traição, quem apoia a deslealdade, cuidado, porque isso está sendo uma semente no seu caminho. Nunca apoie uma desonra, nunca apoie uma deslealdade, nunca apoie coisas que são erradas. Coisas que são erradas, tudo que você apoiar que é errado, isso é uma semente que vai trazer uma colheita depois de dor. Por isso, algumas pessoas, isso é interessante que eu vou falar, algumas pessoas, a intenção delas é entender mal você. Não adianta o que você for falar, elas vão entender mal você. Você vai falar em branco, ela vai falar em preto. Você vai falar em amarelo, ela vai falar em verde. É assim. Não adianta o que você fale, a pessoa já está programada, existe uma configuração dentro dela para não entender você. Existe uma configuração dentro dela, sabe, para pensar mal de você. E independente do que você faça, tudo é motivo para ela colocar coisas na cabeça e depois palavras na boca dela. Aí você diz, e como que se vence isso? Aí a grande pergunta é, como que Jesus venceu isso? Como que Jesus venceu tudo isso? É sendo obediente à voz de Deus. Porque a morte não foi o fim de Jesus. Essa traição não foi o fim de Jesus. Cumpriu, eu posso dizer, fez parte do propósito, fez parte do plano. Então, o que fez com que Jesus tivesse realmente vitória sobre todas as coisas? Uma vida de oração e uma vida ouvindo a Deus. Uma vida de oração e uma vida ouvindo a Deus. Eu acredito que esse é o segredo. Uma vida de oração e uma vida ouvindo a Deus. Jesus não se importava com os críticos. Sabe, Jesus não se importava com as perseguições. Jesus não se importava com aquelas pessoas que de alguma maneira queriam destruir ele. Jesus permanecia cumprindo a vontade do Pai. E Jesus nos ensina uma coisa, na parábola do bom samaritano, que se algum desses críticos estivesse precisando de ajuda, ele iria ajudá-los. Porque o bom samaritano representa aquelas pessoas de bom coração, mas representa Jesus também, que é o bom samaritano. E é isso que nós devemos entender, que às vezes aqueles que nos criticam, que querem o nosso mal, se eles baterem na nossa porta pedindo ajuda, nós vamos ajudá-lo, porque isso mostra a obra que Deus fez na nossa vida. A obra que Deus fez na nossa vida, ela é poderosa o suficiente para perdoar os invejosos, os que nos fizeram mal, os que intentam contra nós. Essa é a verdadeira experiência com Deus. A verdadeira experiência com Deus é a pessoa que consegue, apesar das contradições, superar aquilo e ainda estender a mão para aquela pessoa que a humilhou, que a perturbou e que fez o mal contra ela. Eu deixo essa palavra ao teu coração e se você quer aprender a ouvir a Deus, certo? Se você quer aprender a ouvir a Deus,
eu convido você a participar do nosso evento da Escola de Profetas online. É um evento profético que nós vamos ter dia 7, 8 e 9 de agosto. Vão ser 3 dias. Começa a semana já. Vai ser incrível. Eu vou ter 4 convidados que vão estar comigo. E eu sei que nessa plataforma profética Deus vai falar com você. Não perca essa oportunidade, é uma oportunidade realmente. Porque não são as coisas que eu ensino aqui no dia a dia. São segredos espirituais, são direções para a tua vida. Encerra amanhã, à meia-noite, as inscrições. E se Deus está falando com você, de você se aprofundar nas coisas do Espírito, se você quer, uma vida mais próxima de Deus, eu convido você a participar dessa Escola de Profetas. O link está aqui na descrição desse vídeo. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado dentro dessa Escola de Profetas. Muito abençoado, muito abençoado. Tem coisas que só acontecem em ambientes específicos. Amém? Então, não fica de fora. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E se você perdeu a minha live de hoje das 9 horas, assista depois, por gentileza. Eu falo sobre 5 sonhos que são revelações de Deus e que falam de coisas que vão acontecer. Então, se você não assistiu essa minha live das 9 horas da manhã, assista, por gentileza, tá bom? E eu quero também anunciar a todo o povo de Portugal, se Deus quiser, semana que vem, eu estarei aí junto com vocês, tá bom? E vai ser incrível, vai ser um tempo maravilhoso, estou ansioso por aquilo que Deus vai fazer. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração e nós vamos orar para que toda emergência seja visitada por Deus. E mais uma vez, me escute. Essa escola de profetas foi algo que Deus me deu há anos atrás. Ela marcou o início do meu ministério, porque foi direções que Deus me deu. Eu tenho sido fiel a essas direções e eu sei que podem abençoar a tua vida. Podem e vão te abençoar. Às vezes, uma chave que você pegue numa escola de profetas pode mudar completamente o seu amanhã. Quando eu entrei na televisão, antes de tomar a decisão de entrar na televisão, eu sabia que era para mim entrar. Mas a grande pergunta e a grande questão é: Deus, como que eu vou conseguir cobrir esses valores, visto que eu não recebo ajuda da igreja? E então o Senhor me disse assim, que Ele iria levantar muitos parceiros e colunas que iriam me ajudar. E o Senhor me disse que nas minhas escolas havia muita pessoa grata por aquilo que aprendeu. Havia muitas pessoas gratas, havia muitas pessoas que iriam me ajudar nesse desafio. E eu entrei pela fé
sabendo que se os meus parceiros não me ajudassem, Deus iria me dar recurso e tem me dado para cobrir os nossos compromissos com a televisão. E quando eu entrei já no primeiro mês na televisão, eu vi Deus, trazer os recursos, apesar de não ter trazido os recursos totais, 35%, 40% já me ajuda muito com os gastos da TV e com esse plano de evangelização que Deus me deu. Amém? E lhe digo, até hoje eu pago sempre para frente a TV, sempre para frente. Então não é mês a mês, eu não deixo acumular nada, eu gosto de pagar as coisas certas, né? E deixa eu lhe dizer, Deus tem sido fiel até aqui. E muitas das pessoas que são hoje meus parceiros, que são colunas, são pessoas que são gratas pelo meu ministério. E vieram da onde? Das escolas de profeta. A maioria, não todos, porque muitos também são das orações aqui do dia. Mas a maioria das colunas são pessoas que vieram nas minhas escolas, que receberam direções de Deus, que foram abençoadas. Então essa escola é uma bênção. E eu sei que ela vai ser bênção também na tua vida, tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você e você pode acessar meu site. Lá no site também você pode fazer as inscrições da Escola de Profetas, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Toque-os com teu poder, toque-os com a tua graça. Meu Deus, eu oro para que tudo aquilo, Senhor, tudo aquilo que está se movendo contra essa pessoa, tudo aquilo que está se movendo contra a sua casa, contra a sua família, eu oro em nome de Jesus, Pai, para que todo plano do mal seja cancelado e desfeito no nome de Jesus Cristo. Senhor, intervém agora na causa deste homem, intervém agora na causa dessa mulher. Eu oro para que o Senhor mude histórias, mude perspectivas. E eu quero cancelar, Pai, todo o plano do inimigo contra a vida dessa pessoa e que nada mais bloqueie ela no seu destino, no plano que o Senhor tem para a vida dela e para a casa dela. Eu quero declarar em nome de Jesus, haverá um tempo de conquista, um tempo de rompimento, de avanço nessa vida e nessa casa, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ela. A mão do Senhor está sobre ela e nada vai impedi-la de viver o extraordinário do Senhor. Meu Deus, eu te peço, toque-a com teu poder, toque-a com a tua graça, desfaz os laços do inimigo, desfaz as obras contrárias agora, Pai, em nome de Jesus. E eu oro declarando saúde a toda pessoa que está doente fisicamente, doente emocionalmente, que ela seja curada agora. Eu digo ao câncer, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Eu digo às dores no corpo, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Eu digo a toda alergia, a toda enfermidade, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Eu declaro que a bênção do Senhor está sobre o corpo físico dessa pessoa, Senhor. Eu quero declarar saúde total e completa do alto da cabeça até a planta dos pés. E toda pessoa que emocionalmente está sobrecarregada, Senhor, a tua palavra diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Senhor, dá alívio ao teu povo. Dá alívio ao teu povo. Traz agora, Senhor, a cura emocional. Tira, Senhor, a dor dessa pessoa. Tira a indignação de dentro dela. Tira a mágoa, o ódio, a raiva. O que não é bom, tira de dentro dela. E coloca dentro dela uma força, Pai. Coloca dentro dela uma resistência. Coloca dentro dela, Senhor, uma capacidade maior para poder suportar e vencer toda e qualquer dificuldade. Eu oro agora e declaro, a unção de Deus está sobre ele, a unção de Deus está sobre ela, em nome de Jesus. E eu oro também, apresentando cada emergência diante de ti, Pai, e eu te peço, libera do teu milagre e que haja intervenção da parte de Jesus Cristo agora nessa situação. Eu abençoo a vida dessa pessoa e profetizo um tempo de milagres sobre ela e sobre todos da sua casa. Amém e amém. Amém. Receba essa palavra, receba essa oração e faça seu ato profético agora, compartilhando com 7 pessoas e que por 7 caminhos toda maldade, todo mal também bata em retirada da tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Um forte abraço para você e até amanhã, 6 e 7 da manhã. Boa noite,
que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos, Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Libera da tua presença, Jesus, na nossa vida. Libera, Senhor, da tua graça, do teu favor. Guarda a nossa vida, nossa família e tudo que estiver ligado a nós. Confiamos, ó Deus, no Senhor como nossa torre forte. Confiamos no Senhor como aquele que nos protege e nos guarda daquilo que vemos e daquilo que não vemos, daquilo que ouvimos e daquilo que não ouvimos. O Senhor é a rocha da nossa salvação e declaramos: Jesus Cristo é Senhor na nossa vida, Jesus Cristo é nosso Salvador, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E também declaramos saúde na vida de cada pessoa que está entrando nessa oração, que haja cura, cura no físico e cura no emocional, e declaramos: toda enfermidade renda-se ao nome de Jesus Cristo, e todo tipo de ataque espiritual a essa pessoa, todo ataque espiritual a essa família, renda-se agora, em nome de Jesus Cristo. Todo tipo de ataque do inimigo contra a vida dessa pessoa não prospere, não prospere. Nós cancelamos toda obra de Satanás, todo trâmite do inferno, todo tipo de obra que se move na escuridão contra nossas vidas, todo ataque espiritual em curso contra nós ou contra os nossos. Nós declaramos: o nome de Jesus Cristo está por terra agora. E pedimos que a mão do Senhor e o sangue de Jesus cubra nossa vida e nossa casa. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. O Senhor me mostrou, e eu estou orando agora por isso, muitos ataques espirituais a pessoas. E é por isso que nós estamos orando, para que todo mal e todo tipo de ataque se renda ao nome de Jesus Cristo. Estamos no 8º dia de 33 do nosso propósito. E eu gostaria que você que está entrando agora nessa oração não esqueça de fazer o seu ato profético compartilhando com 7 pessoas essa oração. Amém? Cada um de nós compartilhando com 7 pessoas. Estamos orando às 6 da manhã e às 18 horas. Hoje pela manhã nós enfrentamos um verdadeiro ataque para fazer a nossa live, certo? Tivemos problemas e graças a Deus que eu consegui ir até o fim. Mas assim foi muito conflituoso e você tem que orar por isso, sabe? Porque sempre que estamos atingindo um alvo, o inimigo, ele tenta paralisar, ele tenta bloquear, e nós sabemos, Deus é maior, mas precisamos estar em oração. E Deus me deu uma palavra que está em Hebreus capítulo 12, eu quero que você escute essa palavra, versos 16 e 17 diz assim: ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que buscou diligentemente com lágrimas. Eu falei um pouco sobre isso hoje pela manhã, no nosso culto ao vivo. Até se você não assistiu, depois você assista. Esaú era um caçador e era o primogênito. E a Bíblia diz que ele foi enganado por Jacó. Mas ele também decidiu ser enganado. Porque a Bíblia diz que ele chegou do campo, talvez cansado, depois de uma caça, e pediu para Jacó que Jacó desse um pouco do ensopado de lentilha que estava fazendo para ele. E a Bíblia diz que Jacó quis tirar vantagem disso, dizendo a ele: me venda o seu direito de primogenitura. E ele disse assim: o que eu farei com o meu direito de primogenitura? Eu quero agora comer, eu quero saciar a minha fome. E ele vendeu o direito de primogenitura. Há decisões que nós tomamos que elas irão trazer consequências espirituais. Às vezes aquilo para você que não é nada,
Aquilo para você que não é nada é uma pequena mentira, é uma pequena decisão. Na verdade, você pode estar cortando seus laços com a promessa através das suas decisões, decisões impensadas, decisões, na verdade, pensadas pela carne, mas não pelo Espírito. Então não é tão impensada assim, na verdade foi impensada pela carne. E ele decidiu vender o seu direito de primogenitura e perdeu a bênção. Ele perdeu a bênção, ele perdeu uma herança prometida espiritual por ter vendido a sua primogenitura. A Bíblia diz que ele ficou depois enraivecido com Jacó, quis matar Jacó, Jacó teve que fugir e depois toda a história. E nós vemos que tudo isso aconteceu porque Esaú pensou na sua carne, ele pensou no seu momento. E em nenhum momento ele cogitou, de dar valor às coisas espirituais que ele carregava. Esaú não ia morrer de fome. Ele não ia morrer de fome. Ele podia comer outra coisa. Mas ele, naquele momento, naquele calor de desejo, ele se deixou perder a sua herança espiritual. Nós temos que ter cuidado, porque em algumas mesas nós podemos perder a nossa herança espiritual. Em algumas conversas nós podemos perder a nossa herança espiritual. Em algumas posições nós podemos perder a nossa herança espiritual. E eu creio que é algo que Deus está falando conosco nesses dias. E Deus está falando muito forte em relação a isso. Que é tempo de nós não negociarmos as coisas espirituais. Nós não podemos negociar nosso tempo com Deus. Nós não podemos negociar nossa comunhão com Deus. Domingo é um dia que é separado. É separado. Você pode servir a Deus todos os dias, mas no domingo é o primeiro dia da semana, é a sua primícia. Quando você vai à casa de Deus junto com a sua família, Nós sabemos que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Jesus estará no meio deles. Eu sempre digo, eu acredito muito que nós somos templo do Espírito Santo, mas quando estamos reunidos com uma comunidade, quando estamos reunidos com a igreja, ali existe algo espiritual por trás. Ainda que as pessoas, algumas não vejam sentido nisso, eu vejo muito sentido, porque Deus, Ele não é um Deus que faz coisas aleatórias, coisas por acaso, Deus não se arrepende, Deus não se arrepende daquilo que cria, porque tudo aquilo que Ele cria é bom. E se de alguma forma o que Deus criou depois é algo que se transforma em algo ruim, Deus criou algo bom. Foi o homem que acabou mudando isso, ou um ser que acabou mudando isso, mas Deus cria o que é bom. E quando Deus, Ele criou, a igreja, porque a igreja, ela não é o templo, não é o lugar que nós nos reunimos. A igreja não é a casa de Deus, não. A igreja somos nós, somos as pessoas. Mas esse é um princípio espiritual. E muitas pessoas acabam muitas vezes, eu posso dizer, desviando a sua rota de domingo na igreja para ir em qualquer outro lugar, para ir num restaurante, para visitar alguém da família, para comer um churrasco na casa do amigo, para ir no cinema, não negocie as coisas espirituais, não negocie o que é bom para você, não negocie, com o sono. Quantas vezes eu posso dizer, provado de permanecer dormindo, e me levantar para fazer a minha oração, de cumprir o meu compromisso com Deus, porque enquanto as pessoas pensam que eu estou apenas aqui fazendo um vídeo, na minha concepção eu não estou apenas fazendo um vídeo, eu estou fazendo algo espiritual, algo que Deus me mandou. Eu acredito que eu estou me movendo numa graça que Deus me deu, numa graça que Ele colocou no meu caminho e que eu preciso ser fiel a essa graça. E se algum dia eu não for fiel a isso, então Deus vai me dar uma outra direção, ou Ele vai colocar, enfim, Ele vai fazer as coisas do jeito dele. Mas você tem que entender isso, tem coisas que não podem ser negociadas, então eu não posso negociar com o meu sono,
eu tenho que me levantar e fazer. Não negocie a sua comunhão com Deus. Não negocie o que Deus te deu. Não negocie seus dons, não negocie seus talentos. Talvez hoje a empresa que você começou, ela está consumindo muito do seu tempo. Está na hora de você reorganizar o seu tempo. Está na hora de você reorganizar o seu tempo. Você sabe que eu não tenho ido a muitos eventos que me convidam. E a minha equipe, muitas vezes, eles colocam assim: profeta, você tem que viajar mais, você tem que fazer mais evento hoje. Sabe, eu não sinto que eu tenho que fazer isso. Eu sinto que eu tenho que ter mais tempo com Deus. Eu sinto que eu tenho que ter mais tempo com Deus. Às vezes as pessoas querem que eu faça evento aqui, acolá, que eu me mova, sabe? Eu já andei muito viajando, mas eu posso afirmar para você uma coisa, que hoje meu prazer é não negociar com o meu tempo, é não negociar com aquilo que eu poderia estar com Deus. Eu poderia estar com Deus, eu poderia estar ali na presença de Deus, sabe? Eu não posso negociar em relação a isso. Eu não posso negociar. Eu não posso negociar meu tempo com Deus, eu não posso negociar meus princípios. Quantas vezes as pessoas querem que eu negocie meus princípios? Quantas vezes eu participei de reuniões, sabe, onde as pessoas elas quiseram que eu negociasse meus princípios. Quantas vezes o homem me ofereceu oportunidades, onde nas oportunidades eu ia ter que negociar meus princípios. Ou seja, todos nós vamos ser testados, assim como Esaú foi testado. E por mais que a carne, ela diga para você, sabe, fazer alguma coisa, você deve dar ouvidos ao Espírito. Você deve dar ouvidos ao Espírito. Você lembra daquela passagem, daquela mulher que foi pega em adultério? E a Bíblia diz que os líderes religiosos estavam com as pedras nas mãos, eles iam apedrejar aquela mulher publicamente por ela ter sido apanhada em adultério naquela época, sabe? Isso era um crime gravíssimo, E daí perguntaram para Jesus: o que você diz sobre essa mulher? Nós devemos apedrejá-la ou não? E Jesus disse para eles: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus quis chamar a atenção deles foi para a voz do Espírito. Foi para a voz do Espírito. A voz do Espírito ecoando dentro deles. Será que nós estamos ouvindo a voz do Espírito? Ou estamos ouvindo somente a nossa carne? Porque a nossa carne quer vingança. A nossa carne quer justiça. A nossa carne quer fazer as coisas da carne. A nossa carne quer ver, sabe, o circo pegar fogo. Mas Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Em outras palavras, ouça o Espírito. Não negocie com a sua carne. Não negocie com a sua carne. A sua carne quer fazer alguma coisa, mas o seu Espírito está falando também. E é Ele que você tem que se render. E se nós queremos herdar as promessas de Deus na nossa vida, nós não podemos negociar com a nossa carne. Nós não podemos negociar nosso tempo com Deus. Nós não podemos negociar, sabe, aquilo que o Espírito Santo nos ensinou. Nós não podemos negociar. Eu não posso negociar com os dons que Deus me deu. Sabe, ainda que alguns religiosos, alguns tradicionais, alguns, não todos, mas alguns, sabe, não gostem dos dons, não gostem das operações de Deus, eu não posso negociar aquilo que eu aprendi com o Espírito Santo. Eu não tenho como negociar sobre os sonhos, sabe? Por mais que eu quisesse ser aceito por mais pessoas, eu não posso negociar com os sonhos. Por quê? Porque os sonhos foi algo que Deus me deu, é algo que o Senhor me direcionou. Eu já vivi muito tempo aí sendo pressionado, eu posso dizer, a ocultar tudo aquilo que Deus me mostrava, e eu não quero mais isso para mim. Eu não posso negociar com o chamado de Deus, eu não posso negociar com o ministério profético, eu não posso negociar com os dons de Deus, eu não posso negociar com o meu destino, porque eu preciso, antes de agradar aos homens, eu preciso agradar a Deus. Certo? Eu preciso agradar a Deus. Deus, Ele está acima da minha vontade, acima do meu querer. Não negocie seus princípios, não negocie, sabe, o que Deus colocou na sua vida. Não abra mão daquilo que você precisa se mover em Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração, amém?
E eu digo a você, não negocie as suas orações, não negocie seu tempo com Deus aqui, não negocie, não negocie, não negocie. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Eu quero aqui rapidamente, deixa eu pegar aqui, dar 2 testemunhos para você do que Deus tem feito através das orações, testemunhos que nós temos recebido de milagres de Deus, de operações sobrenaturais de Deus. Olha só, Paula, profeta, entrei na campanha em prol dos meus filhos que sofriam com alergias. Meu filho de 8 anos vivia com o nariz coçando e só dormia espirrando. E minha filha de 1 ano tinha alergia de calor, o corpo ficava todo cheio de bolinhas e vermelho e coçava muito. E na campanha o Senhor falava sobre alergias, que Deus estava curando, eu tomei posse e para a glória de Deus, ambos meus filhos foram curados. A Dálida, profeta, na campanha que teve de 21 dias, fiz a campanha através da minha tia que me enviou seu vídeo. Pedi pelo meu irmão que estava com depressão profunda e para a honra e glória do Senhor, depois de 5 meses de luta, meu irmão foi curado. Obrigado, que Deus continue te usando poderosamente. Nós temos muitos testemunhos e você também pode mandar o seu testemunho para nós. Nossos contatos estão lá no meu site www.profetavinicius17.com.br. E hoje eu quero falar rapidamente aqui, quero falar de 2 livros, aliás 3 livros eu quero falar para você. Eu quero falar desse livro aqui, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus, tá? Esse livro aqui vai ajudar você também, traz 22 formas de você poder começar a discernir Deus falando com você, certo? Tem muitas formas que Deus usa e nós temos que estar atentos a isso. E aqui vem os 2 livros, um é sequência do outro, esse aqui é o top 50 e esse aqui é o top 100. Então, aqui é a base para muitas interpretações de sonhos, não é a interpretação total dos sonhos. Por quê? Porque sempre você vai precisar do Espírito Santo para lhe direcionar, certo? Mas esses livros aqui vão lhe ajudar a ser uma mão na roda para você poder entender um pouco melhor sobre os seus sonhos. Todos os nossos livros você pode adquirir lá no nosso site www.profetavinicius17.com.br. E se você quer ser uma coluna profética do nosso ministério, lá no site também você pode achar como fazer isso. Nós temos sido desafiados todo mês, porque estamos hoje em 2 televisões e os valores são altos. Deus tem me dado graça e o Senhor me disse que Ele estaria me abençoando, abençoando meus eventos, abençoando meus livros, abençoando negócios que a gente tem também, para que nós conseguíssemos cobrir os valores. E uma parte dos valores é coberta pelas colunas proféticas, pessoas que são gratas ao nosso ministério, pessoas que amam o profético, pessoas que oram por nós. E se você quer nos ajudar, certo? Vá lá no meu site, ali você vai ter todos os dados de como você pode nos ajudar. E se você não pode nos ajudar semeando em nosso ministério, ore por nós. Eu já fico muito agradecido se você orar por nós, porque é como eu digo, eu pago um apartamento por mês de televisão. Um apartamento por mês de televisão. É desafiador, mas Deus me disse que estaria comigo, que estaria me abençoando. E tudo que eu faço, Deus me abençoa. Me abençoa nos meus eventos, nos meus livros, nos meus negócios, em tudo Deus me abençoa. E com isso eu consigo... tanto que renovei por mais 3 meses na TV Bandeirantes, eu até falei para o pessoal da Rede TV, eu estou mês a mês fechando com eles, já não faço mais contrato longo, porque são valores altos e eu vou até onde eu puder e não quero envergonhar o nome de Jesus, certo? Não quero envergonhar o nome de Jesus, se algum dia eu ver que eu estarei me apertando, eu cancelo ali o contrato e não dou prosseguimento. Eu não quero ficar devendo, não quero dar mau testemunho diante daquelas pessoas que não são cristãs e que acabaram abrindo as portas para nós, abrindo as portas para que nós estivéssemos na televisão. Amém? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. Esse salmo nós temos declarado, tanto de defesa quanto de ataque. Amém? Deixa eu declarar aqui o Salmo 91. E se você não assistiu a minha palavra que eu ministrei hoje pela manhã, assista agora à noite com a tua família. Você vai ver como essa palavra vai falar com você. Eu falo muito sobre decisões e consequências.
decisões e consequências nessa palavra. Nossas decisões, elas não afetam apenas o nosso hoje, elas afetam o nosso amanhã também. E eu falo sobre isso, sobre decisões que têm consequências nas próximas gerações. Salmos 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. E não esqueça, faça seu ato profético. Compartilhe com 7 pessoas. Isso é um ato profético que nós estamos fazendo, compartilhando. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora, foi Deus que te trouxe aqui, amém? Existe um propósito de você estar aqui. Você não está aqui porque simplesmente o YouTube recomendou, alguém te enviou, foi Deus que te trouxe. Então há um propósito de você estar aqui. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós oramos para que o Senhor fortaleça a vida de cada pessoa que está orando junto conosco. E eu apresento diante de Ti, Pai, cada emergência que foi colocada aqui nos comentários. Cada emergência, cada pessoa que está pedindo por um pai, que está pedindo por um filho, que está pedindo por uma mãe, que está pedindo por um negócio, que está pedindo, Pai, por um futuro, que está pedindo por decisões. Senhor, eu apresento diante de Ti agora cada emergência que está aqui sendo colocada nos comentários. Eu te peço, intervém, Pai. Intervém com o Teu poder agora. Intervém com a Tua graça agora. Que caia por terra toda obra de inveja contra essa pessoa, todo tipo de ataque espiritual seja paralisado agora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, e eu quero declarar que nenhuma promessa vai ser cortada, nenhuma promessa vai ser impedida, porque essa pessoa, Pai, ela vai viver aquilo que o Senhor tem para ela, ela não vai deixar com que a carne fale mais alto do que o Espírito. Senhor, neste momento, que essa pessoa consiga discernir e tomar a decisão certa de ouvir o Espírito em vez da carne. Senhor, em nome de Jesus, revela a maldade, Pai, dos adversários, revela a maldade dos próximos, para que nada, Pai, fique oculto diante de Ti. Nós oramos em nome de Jesus, para que a Tua mão de poder venha sobre a vida de cada pessoa. Dá sustento, dá provisão, opera milagres, Pai, maravilhas na vida dessa pessoa e na sua casa. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa e eu declaro grandes milagres, sinais e maravilhas estão sendo liberados agora no nome de Jesus. Eu profetizo um tempo de aumento, um tempo de favor, um tempo de promessas cumpridas na tua vida e também declaro, Senhor, mostra-nos misericórdia. Nossa causa é uma emergência. Libera do Teu poder, Pai. Libera do Teu poder, que toda doença se renda ao nome de Jesus Cristo. E que todo mal, todo ataque espiritual, toda opressão das trevas, renda-se a Jesus Cristo agora, ao Seu poder. Meu Deus, libera do Teu poder e abençoe cada vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Diga comigo, eu recebo dessa bênção, eu recebo desse milagre. Ore conosco, 6 da manhã e 18 horas, agora estamos com oração aqui à meia-noite também no canal. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja. Um forte abraço a todos, que Deus os abençoe abundantemente e poderosamente. Até mais, queridos, Deus abençoe e não esqueça, faça seu ato profético, compartilhe com 7 pessoas. Até mais, que Deus te abençoe.